A glória é para Ele, o louvor é dEle. Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu tinha proposto ler o texto a partir do versículo 3 até o versículo 20, mas para a gente ganhar tempo, eu vou ler apenas alguns versículos. O nosso tempo hoje foi bem aproveitado e bem proveitoso. Eu vou ler alguns versículos agora nessa fase inicial da mensagem, depois a gente vai para o texto no que se propõe o Senhor falar nesta manhã nossos corações. Vamos ler do 10 até o 16, mas eu vou pedir para você deixar aberta a sua Bíblia, para que possamos depois voltar ao texto e extrair dele o que Ele próprio tem a nos falar nessa manhã. Atos 9, 10 ao 16. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Obrigado, Cristo, estava precisando. Obrigado, filho. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, uma porção dela, e por meio dessa porção da tua palavra, nós queremos ouvir tua voz, nós queremos sair daqui, Deus, convictos de que aquilo que o Senhor planejou falar aos nossos corações será colocado em prática na nossa vida. É isso que desejamos, Senhor. Desejamos te ouvir, para que através daquilo que o Senhor quer falar, por tua palavra, isso seja lançado em nosso coração como semente e que frutifique na prática da nossa vida, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Conversão que fala, e como conversão fala, alguém já disse, não sei quem já disse isso, que a nossa vida é como um livro aberto. Bom, depende do prisma para que a gente olha essa frase, porque ninguém vai querer comprar um livro que não seja para crescimento e para agregar conhecimento. Nesse sentido, de que um livro serve para agregar conhecimento e transmitir crescimento, a gente pode trazer para a nossa vida e desejar ser, sim, um livro aberto. Porque ninguém vai comprar um livro
que seja algo que vá destruir ou desconstruir aquilo que a gente tem. Só seremos o livro aberto ou simplesmente uma carta viva, Paulo fala sobre isso, se a nossa vida enriquecer pessoas, agregar às pessoas princípios, valores, inspirar pessoas a desejar Deus, a serem melhores pessoas, a serem melhores cidadãos. Nesse sentido, nós realmente precisamos ser um livro aberto, uma carta viva. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu 13 cartas às 7 igrejas. E essas 13 cartas, elas se tornaram o compêndio de doutrina da igreja. A nossa doutrina, ela em muito se baseia nas cartas do apóstolo Paulo. Quando você abre uma das cartas do apóstolo Paulo, seja ela qual for, as cartas para a igreja, as cartas pastorais, ou até mesmo a carta pessoal, Filemon, isso agrega alguma coisa a você, conduz você a viver mais perto de Cristo. Mas sabe o que eu acho interessante? Ainda que as cartas do apóstolo Paulo falam, elas não falaram, elas falam. A vida do apóstolo Paulo fala muito. A própria vida desse homem ainda comunica muita coisa para nós. E eu quero reiterar isso, a sua vida precisa comunicar Deus. A sua vida precisa comunicar o amor de Deus às pessoas. Você precisa comunicar alguma coisa de bom. É lamentável quando a gente comunica às pessoas coisa ruim. As coisas ruins nós não comunicamos. Nós tratamos das coisas ruins para conserto, não para destruição. Amém, amados? Amém. Pensando nisso, eu quero nessa manhã olhar para a experiência da conversão do apóstolo Paulo, extrair aqui algumas lições. A conversão do apóstolo Paulo, e você, por favor, me perdoe se eu misturar Paulo, Saulo, Paulo, tá bom? Me perdoe, porque é igual você falar Abraão, você acaba se perdendo. Então, se eu me perder aqui no Saulo, Paulo, por favor, me perdoe. Então, a conversão do apóstolo Paulo, ou simplesmente Saulo de Tarso, ela tem muito a nos ensinar. E eu gostaria muito, irmãos, que você guardasse no seu coração aquilo que irei compartilhar com você nesta manhã. Essa mensagem, ela já está dentro daquilo que a gente se propõe a viver como igreja, na nossa realidade, na nossa visão. Da agora para frente, nós, pastores, vamos também, através das mensagens, comunicar a você a nossa visão. E essa mensagem tem muito a ver com isso. Eu gostaria que você guardasse em seu coração, e gostaria também que os irmãos que não estão ouvindo essa mensagem agora, por uma razão de necessidade, pudessem ouvir. Não porque a gente tem intenção de dizer que estamos pregando uma palavra boa. Não, não é isso. Nós queremos comunicar a você o que Deus quer fazer. É diferente. Nossa intenção não é comunicar uma boa mensagem. Nossa intenção é comunicar uma mensagem que mude a sua vida, que abençoe a sua vida e que leve você a comunicar Deus às pessoas. Posso ouvir um amém, amados? Então guarde comigo, por favor, algumas lições que a conversão do apóstolo Paulo tem a nos ensinar. A conversão de Saulo nos ensina que a salvação não é o final, é apenas o começo de uma trajetória com Jesus. A conversão do apóstolo Paulo nos ensina que a salvação não é um final, é apenas o começo de uma trajetória com Jesus. Saulo se converte-se a Jesus,
E você pode olhar, eu não vou ler, a gente já conhece, para a gente ganhar tempo. Do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver o exato momento, ou a maneira como Saulo se converte. Então, quando ele se converte, algo tem fim na sua vida. Algo tem um fim, tem um final. Então, aquele homem que era perseguidor da igreja, aquele homem religioso, aquele homem frio, que até então estava calculando com frieza perseguir a igreja de Cristo, ele se converte, e tudo isso tem fim, acaba. Aquele versículo que ele escreve aos 2 Coríntios 5,17 é perfeito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele começa a ver a vida numa outra ótica. Ele começa a ver a vida pelos olhos da fé. Por isso que ele fica cego. Porque Jesus estava dizendo assim: Saulo, eu vou te dar uma nova visão, eu vou te dar uma nova percepção. A sua vida viverá, ou será, numa nova perspectiva. E a partir dali, a vida dele vai se desenvolvendo, até ele se tornar quem ele foi: o apóstolo das missões, o homem que viajou o seu mundo da época quase todo, que influenciou pessoas, que converteu, ou que levou pessoas a se converter a Cristo, pobres e ricos, pessoas de influência e pessoas que não eram influentes, e que passaram a ser influenciadores. A impressão que tem, irmãos, é que para muita gente a salvação se tornou o final. A impressão que tem é que muitas pessoas se converteram e paralisaram em suas vidas, esperando o céu. Essa impressão que tem muitas pessoas na igreja. Ou seja, a salvação se tornou o fim, quando na verdade a salvação não é o fim, é apenas o começo. O que teve fim foi sua vida de um homem pecador. O que teve fim em minha vida foi a vida, perdoe-me a redundância, de um homem pecador. Um discípulo de Jesus, onde ele caminha, deixa claro por meio de sua vida, de seu testemunho, pelo seu discipulado, que a salvação é sim o passaporte para a eternidade, mas também a motivação para continuar a vida na ótica do reino. Então, por favor, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Chega de sermos crentes estagnados, esperando o céu chegar. Porque, irmão, guarda o que eu vou te falar. O céu, ele já chegou. Ele não vai chegar não, ele já chegou. Da forma como o Senhor quer que a gente viva o céu, mas ele já chegou, ele não vai chegar. O céu hoje é pregar o reino. Repita comigo: o céu hoje é pregar o reino. O senhor está dizendo assim, por quê, pastor? Porque João Batista falou isso e Jesus disse isso. Arrependei-vos, porque é chegado. Não, acho que você não entendeu, eu vou repetir. Céu é pregar o reino. Ele já chegou. João Batista pregou e Jesus pregou a mesma coisa. Aliás, João Batista não, só não. João Batista, Jesus, Pedro e a igreja.
Arrependei-vos que é chegado. De novo, arrependei-vos que é chegado. Então a gente não está esperando o céu, ele já veio. Salvação não é o fim, é o começo. O céu já veio, irmãos. Céu hoje é ter bom ânimo para vencer o mundo, adorando o Pai em espírito e em verdade, e louvando em qualquer circunstância da vida. Isso é céu, irmão. Esse dia estava passando em frente a uma igreja, não vou dizer o nome, é claro. Estava ouvindo uma mensagem, não tem como não ouvir, daquelas que promete o mundo e tudo em troca de alguma coisa. E confesso a você, me deu uma vontade, eu estava fazendo caminhada, me deu vontade de ir de short, de tênis, de camisa, ir lá e pregar uma outra palavra. Que outra palavra? A palavra de Jesus. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, vencer o mundo no nome de Jesus é céu. Ser vencedor nesse mundo é viver o céu. Então, salvação não é o fim, é apenas o começo. Céu hoje é ser cheio do Espírito e ter autoridade para conquistar almas. Alguém podia dizer amém por isso, gente? Isso é céu, irmão. Você prega o evangelho para alguém, a pessoa recebe Jesus no seu coração, dias depois você está com ele na casa dele, ou na sua casa, numa lanchonete, no shopping, numa célula, e você está ensinando Jesus, você está vivendo Jesus com ele, tem vida na vida. Isso não é céu? Por favor, me diga então o que é céu. Salvação não é o fim, é apenas o começo. Amém? A gente aprende isso com o apóstolo Paulo, quando ele se entregou a Cristo. Não morreu Saulo de Tarso, morreu o velho homem, nasceu Saulo, que também se chamou Paulo. Ali começou a trajetória de um homem que mudou o mundo. Ainda dá tempo para você viver tudo aquilo que Jesus quer que você viva depois da salvação. Amém, amados? Em segundo lugar, a conversão de Saulo nos ensina qual a importância do discipulado na vida da igreja. Qual a importância do discipulado na vida da igreja? A primeira coisa que acontece na vida de Saulo após a sua conversão é perder o controle. Por favor, acompanhe-me. Quem está comigo, diga amém. Então vamos lá. A primeira coisa que acontece depois que Saulo se converte é perder o controle. O homem tinha tudo nas mãos, irmão. Tinha um controle de tudo. Inclusive, na hora da sua conversão, ele estava com uma carta na mão. Ele tinha autoridade para perseguir a igreja. Tinha controle de tudo. Só que na hora que ele se converte, ele fica cego, perde o controle. Porque uma pessoa cega, não sabe para onde está indo. Ela precisa de pessoas para conduzi-la. A segunda coisa que vai acontecer com Saulo depois da sua conversão foi começar a viver um processo de discipulado. Por isso que o texto vai dizer, aí já nos versículos que lemos, que ele vai a Damasco e lá ele vai se encontrar com um homem chamado Ananias. Quem é Ananias? O texto está dizendo quem é Ananias. Um discípulo de Jesus.
um bom discípulo. E vamos pensar uma coisa, é uma coisa muito lógica. Se Jesus colocou no caminho de Saulo um homem chamado Ananias, seu discípulo, significava dizer que Ananias era um bom discipulador. Amém? Se Jesus coloca no caminho de Saulo Ananias, significava dizer que Ananias era um bom discipulador. Naquele momento, Ananias se tornou os olhos de Saulo. Um discipulador é um guia de quem está começando na fé. Eu vou precisar ler isso aqui, tá bom? E o discipulado é o processo de Jesus que leva o discípulo cada vez mais perto da semelhança dele. Eu vou repetir. Um discipulador é um guia de quem está começando na fé. E o discipulado é o processo de Jesus que leva o novo discípulo cada vez mais perto da semelhança dele. Semelhança de quem? De Jesus. O discipulado é o objetivo central do crescimento e edificação da igreja. É o segundo entendimento do reino. Eu quero que você pense nisso comigo agora aqui, por favor. O discipulado é o segundo entendimento do reino. Como assim segundo entendimento do reino? Qual é o primeiro? O primeiro entendimento do reino é a própria salvação. Depois da salvação, o discipulado. Está no texto, irmão. Eu não estou dizendo para você, não, está escrito aqui. Do versículo 1 ao versículo 8, o texto está nos narrando a conversão de Saulo. A partir do versículo 9, é o seu discipulado. Durante muito tempo a gente não enxergou isso. E pior, não viveu isso. A gente vivia a salvação, mas não vivia o discipulado. Discipulado é reflexo da cruz. Depois da cruz veio o discipulado. Você lembra, isso só está em João, o que Jesus disse à sua mãe, Maria, aos pés da cruz? Você lembra o que Jesus disse a João aos pés da cruz? Jesus assim, olhou para um e para outro, olhou para Maria e disse: eis aí teu filho, cuida dele. Olhou para João e disse: eis aí tua mãe, cuida dela. O que é isso? Discipulado. Diga comigo, fazer discípulo é consequência da cruz. Não, você vai melhorar isso. Eu sei que os irmãos em casa já estão bem assim, mas diga, fazer discípulo é consequência da cruz. Segura que eu vou te falar, porque isso é forte. E não é frase de efeito pentecostal, não. Quem não discipula, deixa de olhar para a cruz. Quem não discipula, deixa de olhar para a cruz. Discipulado não é um mero programa de igreja, é vida na vida. Diga comigo, discipulado. Diga forte, discipulado não é um mero programa de igreja, é vida na vida. Ei, irmão, fala forte isso, é vida na vida. Amém. Discipulado é transmissão de vida de Cristo, para que haja crescimento do novo discípulo e da igreja. O verdadeiro crescimento da igreja, o crescimento sadio da igreja está no discipulado, irmão. Vou repetir. O verdadeiro crescimento da igreja e o crescimento sadio da igreja está no discipulado.
Discipulado é liderar pessoas num processo de maturidade, através do relacionamento, do ensino e do exemplo. Vou repetir, porque isso aqui é muito didático, né? Discipulado é liderar pessoas num processo de maturidade por meio do ensino, relacionamento e exemplo. Você vai receber isso. Isso aqui é didático. Diga comigo, depois, diga forte, depois que Saulo se encontrou com Jesus, ele se encontrou com Ananias. Você entendeu? O que isso significa? Depois que ele se encontrou com a salvação, ele se encontrou com o discipulado, gente. É simples assim. Ele se encontra com Jesus, se encontra com a cruz, depois ele se encontra com Ananias, ele se encontra com o discipulado. Alivia a gente aí, por favor. Alivia a gente. Até porque você já reparou, já deve ter percebido, que muitas das nossas mensagens, elas não são tão evangelísticas como eram antigamente. Não que a gente não deva pregar sermão evangelístico. E por favor, não me entenda mal. Não é que a gente não vá pregar sermão evangelístico. Mas sabe qual um dos fatores positivos em não pregarmos sermões evangelísticos? É porque a gente acredita que você durante a semana está evangelizando, está ganhando alma e vai discipular você, para a gente chegar aqui e ter uma palavra poderosa para a gente viver a semana, nos fortalecer, receber uma direção de Deus para segunda-feira começar a evangelizar e discipular de novo. Alivia a gente aí. Amém, pastor Fred? Alivia a gente aí. Evangeliza você. Discipula você. Amém, gente? Glória. A conversão de Saulo nos ensina o quanto é maravilhoso o poder da transformação do Evangelho. O quanto é maravilhoso o poder da transformação do Evangelho. O texto diz que Ananias ficou meio receoso, né? Recebeu a ordem de Jesus, vai lá, você vai encontrar na casa de Judas, Saulo, ele está orando, já chegou dizendo que é crente. Já se converteu entendendo que tinha que orar. Só que ele ficou assim meio receoso de orar por Saulo. Ele fez um questionamento: Senhor, mas isso aí não é Saulo, perseguidor da igreja? Jesus não precisava convencer Ananias de nada. Jesus não precisa nos convencer absolutamente de nada. Crente não precisa ser convencido por Jesus. Crente simplesmente precisa obedecer Jesus. Por isso que Jesus falou assim: Saulo, ou Ananias, me obedece. Vai orar por ele. Mas ainda que Jesus desse uma ordem e não precisasse convencer Ananias de nada, Jesus vai dizer, ou vai mostrar a Ananias, quem seria Saulo. Quem seria esse homem? Versículo 15: ele será para mim um instrumento escolhido de levar meu nome a gentios, reis, bem como os filhos de Israel. Ou seja, Jesus está dizendo a Ananias: você acredita que esse perseguidor da igreja pode ser transformado pelo poder do evangelho a ponto de ser um vaso na minha mão? Essa é a pergunta. Porque, irmão, nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o poder do evangelho transforma pessoas.
Eu vou repetir: nós precisamos acreditar que o poder do Evangelho transforma pessoas. A grande pergunta é essa: nós cremos de fato se o Evangelho transforma as pessoas ou não? Talvez não cremos é porque fomos salvos, mas não fomos transformados. A gente não crê que o Evangelho transforma porque ele não nos transformou. Fomos até salvos, mas não fomos transformados. Vivemos do mesmo jeito, temos os mesmos costumes, temos os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, falamos as mesmas coisas, as mesmas besteiras, os mesmos palavrões, as mesmas fofocas. Continuamos com os mesmos hábitos. A nossa alma continua presa à carne. Então, como é que a gente vai acreditar que o Evangelho transforma a pessoa se não fomos ainda transformados? Consequentemente, nós não vamos pregar o Evangelho por omissão ou por medo. Por omissão, porque alguém que não foi transformado por Evangelho vai se omitir de pregar. Porque sabe que ainda não foi transformado. Por medo, não vai pregar por medo, porque sabe que se tentar pregar, a vida vai dizer o que não condiz o que é Evangelho. E corre o risco de um demoniado dizer: você está falando isso para mim? Eu sou melhor do que você. A conversão de Saulo nos ensina que os novos discipuladores, pastores, líderes, missionários, músicos, diáconos, não estão aqui dentro da igreja ou do templo. Estão lá fora, precisando de mim e de você. Guarde isso. Os novos discipuladores, os novos pastores, os novos líderes, os novos músicos, os novos diáconos, os novos missionários, eles não estão aqui dentro não, eles estão lá fora. Então está na hora da gente viver o Evangelho de verdade, porque a partir do momento que vivemos o Evangelho de verdade, nós vamos ser instrumento de pregação desse Evangelho, e de verdade o Evangelho vai transformar pessoas. A conversão de Saulo nos ensina, em último lugar, o quanto vale a pena investir em pessoas. Eu vou precisar ler com você o versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperares, a vista, e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. Ananias foi enviado de Jesus para investir na vida do apóstolo Paulo. Saulo foi muito bem discipulado, irmão. Mas muito bem discipulado. Ele foi discipulado por Gamaliel,
ele foi discipulado por Ananias, ele foi discipulado por Barnabé. Gamaliel, ensino. Ananias, intimidade e relacionamento. Barnabé, paixão pela obra missionária. Mistura tudo isso, nasce apóstolo Paulo, pelo discipulado. Ensino, relacionamento, intimidade com Jesus, valorização do outro, paixão pelo outro, paixão pela obra missionária. Nasce o apóstolo Paulo. Não vou falar de Gamaliel, não vou falar de Barnabé, eu quero falar de Ananias. Assim, além do texto que lemos, eu quero extrair o sentimento ao contemplar esse texto no versículo 17, imaginar o seguinte: o que Ananias sentiu depois que ele está vendo esse homem nascer como ele nasceu? O que Ananias sentiu quando ele começa a pregar o evangelho de Cristo? Só me vem uma frase, irmão, só uma. Que frase? Valeu a pena investir nele. O maior investimento que você pode fazer na vida não é naquilo que você pega, não é naquilo que você vê, é em gente. Vou repetir. O maior investimento que você pode fazer na vida não é naquilo que você pega, não é naquilo que você vê, naquilo que você tanto deseja. O maior investimento na sua vida ou para a sua vida é gente. Como é que foi esse investimento? Ananias levou Saulo a entender o valor da igreja como família. Olha isso aqui, gente. Ananias levou Saulo a entender o valor da igreja como família. Ele vai dizer assim: irmão Saulo, olha aí. A igreja é uma família, e o primeiro investimento de um discipulador no seu discipulado é ser inclusivo. Ou seja, segurar na mão e dizer assim: ó, você está entrando numa nova família, irmão. A família de Deus. Aqui todos somos semelhantes perante Ele. Todos nós temos defeitos, como uma verdadeira família. E diga-se passagem, irmão, igreja e família é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Rapidamente. Não tem alguém na família que é sempre aquele que parece que resolve o problema de todo mundo? Na igreja é a mesma coisa. Não tem na família aquele que é o mais preocupado? Minha mãe passou a vida inteira sendo assim. Meus avós iam dormir e assim, dormir, descansar, e minha mãe ficava até de madrugada esperando meus tios chegar. Só dormia depois que ela ouvia o tropel do cavalo. Meus avós nem estão aí. Igreja é a mesma coisa. E por aí vai. O que Ananias faz? Vem cá, irmão. Essa é a sua nova família. E você está sonhando com isso? Eu estou. Vem cá. Essa é a sua nova família, irmão. Essa é a nova família sua, irmã. O mundo isola. A igreja, por ser uma família, acolhe, inclui, valoriza. O mundo isola. A igreja, por ser uma família, a família de Deus, acolhe, inclui, valoriza. Ananias leva Saulo a enxergar a vida de uma nova perspectiva. Abre os olhos. Agora, seus olhos são diferentes, são naturais, mas agora os seus principais olhos são os olhos da fé. Ei, maravilha, irmãos. Quanto vale a pena investir em alguém
que começa a enxergar a vida nos olhos da fé. Você sabe o valor que tem isso? Você investir em alguém, essa pessoa abrir os olhos para a vida e enxergar a vida na perspectiva do céu, na perspectiva do reino de Deus, da fé. Ananias leva Saulo a viver sua primeira experiência com o Espírito Santo. Experiência com o Espírito Santo é pessoal. Cada um tem a sua e precisa ter. Mas está escrito isso, irmão. Alguém tem que dizer assim: ó, eu estou aqui para caminhar com você, mas tem uma pessoa que vai me ajudar a caminhar com você, e você vai caminhar com ela junto comigo. Essa pessoa é mais importante do que eu. Essa pessoa eu preciso dela, e quero ensinar você a precisar dela também. Essa pessoa é o Espírito Santo. Irmão, meu Deus, não existe um investimento maior do que esse. Você levar alguém a ter experiência com o Espírito Santo, não tem, irmão. Vale a pena você investir em alguém para ter experiência com o Espírito Santo. Deixa eu terminar, correr aqui e terminar, porque o nosso tempo já foi demais. Com esse investimento, Saulo foi alimentado, fortalecido, começou a se envolver com a igreja e com outros discípulos, diz o texto. Com esse investimento ele começou a ser fortalecido, a ser alimentado, não somente fisicamente, mas espiritualmente. Ele começou a se envolver com a igreja e com outros discípulos. Isso está no versículo 19. Então deixa eu terminar. Versículo 20 para a gente terminar. E logo pregava nas sinagogas Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Maravilha. Vamos sair daqui nessa manhã pensando diferente. Pensando que a salvação não é o fim, é o começo. Vamos sair daqui nessa manhã querendo investir num discipulado verdadeiro. Vamos sair daqui nessa manhã acreditando que o Evangelho transforma as pessoas. Vamos sair daqui nessa manhã acreditando que todo investimento que a gente faz traz resultados. Posso ouvir um amém? Amém. Fique em pé, vamos orar. Gratos somos, Senhor, por Tua palavra. Gratos somos, Senhor, por esse novo tempo. Ainda que os princípios são os mesmos, Tua palavra é a mesma. Nós aqui precisamos viver aquilo que já está estabelecido. Nós te louvamos porque nesse tempo o Senhor, por graça e misericórdia, aproximou-se de nós em graça. Tua nuvem se aproximou de nós
tua nuvem de graça e de glória está sobre nós, e o teu Espírito está dentro de nós. Queremos, Senhor, desfrutar da tua nuvem de graça e de glória, e viver um tempo onde a tua palavra será semeada, pregada, vivida na prática da nossa vida, para transformar pessoas. Recebemos com gratidão no nosso coração essa palavra. Recebemos com gratidão no nosso coração o exemplo da conversão do apóstolo Paulo. E queremos, Pai, sair da porta do templo, do portão do templo, desejando que, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções do tempo, da nossa realidade, queremos que isso aconteça conosco. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra, como já está pronto no céu. Que a partir de hoje, Senhor, que a partir desse tempo, a gente lembre que a nossa conversão não foi o fim, foi apenas o começo. A gente lembre, Senhor, de que devemos obedecer a tua voz de discipular pessoas. A gente lembre de que o Evangelho transforma e vai transformar para a glória do teu nome. Que a partir de hoje a gente possa lembrar, oh Deus, o quanto vale a pena investir em gente, porque o resultado é certo, não dá errado, e não dará errado, Senhor, vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo. Nós oramos, Pai, crendo nisso, e por misericórdia e graça, Senhor, nos ajude, porque sozinho não vamos conseguir. Nos ajude, pelo teu Espírito, nos ajude. Essa nossa oração, ao mesmo tempo que a nossa gratidão por tua palavra, no nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, por favor. Louvor a Ele. Glória a Deus. Vamos